Marcos capítulo 10, verso 17. Marcos 10, 17 diz assim: quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele: vá, vende tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Só quero te lembrar que semana que vem eu vou pregar uma outra mensagem sobre a reforma. Nós só vamos acabar, gente, no final de outubro. Então a gente ainda vai continuar falando desse assunto. E semana que vem a gente vai falar sobre a falsa reforma. Diga comigo: a falsa reforma. Não adianta a gente admitir que precisa de uma reforma e passar por uma falsa reforma. Mas o assunto, então eu quero que semana que vem você venha, traga pessoas, mas hoje nós vamos falar sobre os inimigos da reforma. Os inimigos da reforma. Toda vez que Deus faz alguma coisa relevante na terra, o diabo vem com a conversa fiada dele. Todas as vezes. Para cada ação há uma reação. Então, quando a reforma protestante aconteceu, houve um contra-ataque. Por que eu orei aqui por esse grupo de teatro? Eu posso falar a verdade? Porque eu me lembro de um jovem que eu ganhei para Jesus, e ele fazia teatro com a gente numa outra igreja, e esse jovem interpretava muito o papel do diabo e tudo, e esse jovem não aguentou a pressão, e ele largou Jesus. E eu não acho que vale a pena isso. Eu estou aqui pregando, eu preciso que vocês sempre orem por mim, pela minha família, o nosso querido pastor. Por quê? Não adianta a gente fazer algo para Deus legal agora e depois se perder lá na frente. Não adianta. Então, a reforma vem com os seus inimigos. O seu casamento vem com os seus inimigos. Se você der luz a filhos, vai ter inimigo. Se você prosperar financeiramente, vai ter inimigo. Para de achar que vai acontecer alguma coisa boa na sua vida e que não vai ter um contra-ataque. Vai ter um contra-ataque. Fala comigo: vai ter um contra-ataque. Só que eu tenho uma notícia para você: maior é o que habita em você do que o que habita no mundo. Agora, o que irrita muitas vezes é ver que as pessoas querem avanço na vida sem contra-ataque. Cara, não tem jeito de não ter contra-ataque. Então, a reforma tem seus inimigos. E os inimigos da reforma são três: as ideias erradas, tipos de pessoas erradas e situações erradas. Eu quero falar sobre esses três inimigos da reforma, para a gente refletir aqui um pouco e orar. Primeiro inimigo da reforma são as ideias. Fala comigo: as ideias. As 5 solas que a gente ouviu aqui durante 5 semanas é o quê? Só a Escritura, só a fé, só a graça, só Cristo, só a glória de Deus. Pensa nisso ao contrário. O que seria uma ideia? O que seria um inimigo da reforma? Só a Escritura. Qual que é o inimigo disso? Só o achismo. As pessoas hoje, gente, vivem do que elas acham. Elas têm uma opinião. Eu nunca vi uma geração mais opiniúda do que essa. A minha mãe falava opiniúda. Sua mãe também falava? Sua avó? Você não tinha avó, né? Você nem balançou a cabeça. Alguém, quem não é filho de incubadora? Quem teve mãe e avó? Responde aqui, por favor. Sua avó falava alguma coisa com a boca dela? Falava? Nossa, que avanço legal. Então, vamos de novo. Quem aqui já ouviu essa expressão opiniúdo, cheio de opinião? As pessoas hoje têm uma opinião. Acabou. Você quer ver? Está chegando ano de eleição. Ninguém vai ouvir o que a palavra de Deus quer falar sobre isso. A pessoa achou que um candidato é bom, é aquele, acabou. Pode ter um versículo assim: não vote no fulano, não me importa, eu tenho uma opinião. Olha para quem está do lado e fala assim: aí o pastor falando de você já no início do sermão. Olha que raiva. Olha com cara de mal para quem está do lado e fala assim: a Bíblia pode mudar uma opinião sua? Primeiro inimigo da reforma, sabe o que é? É fazer as coisas dessa cabecinha aqui, ó. Não, porque eu acho. Eu já vi muita mulher aconselhando outra mulher a divorciar. E aí a outra mulher divorciou. Eu estou falando que eu vi essa história essa semana. A mulher divorciou
Gente, quinta-feira eu estava em Bragança Paulista, eu vi essa história. Uma pessoa queria divorciar, os amigos todos apoiaram o divórcio. Quando ela divorciou, todos abandonaram essa pessoa. Como é que são as suas opiniões? O inimigo da reforma que combate a Bíblia é o achismo, é achar. Pega tudo que você acha e tenta enquadrar nesse livro. Não encaixou? Sua opinião está errada. Você pode ser um profeta, um arcebispo. Vou dar um exemplo. Um dia eu profetizei uma coisa na vida de uma pessoa. Não se cumpriu. Eu chamei a pessoa e pedi perdão. Sabe por quê? Porque no Brasil o profeta é Deus. Se o profeta falar alguma coisa e não cumprir, é falta de fé da pessoa que recebeu a palavra. Não, é erro do profeta. O profeta tem que falar, errei, a Bíblia tem razão, não é o profeta. Se o profeta vier chupando cana para o seu lado, aleluia, é isso que te digo. Peraí, seu profeta, peraí, fala devagar que eu vou gravar um áudio. Faz isso com o primeiro profeta que profetizar para você, grava, que ele já vai tomar um susto. Por que você está gravando? Porque eu quero ver se vai rolar. Não, mas se não rolar é falta de fé sua mãe que é. Não estou te pedindo para profetizar para mim. Aí você vem profetizar, não cumpre. E ainda sou eu que não tive fé? Sou suas negas. Fala comigo, a Bíblia acima do achismo. Segunda ideia, inimigo da reforma. Só a graça. Qual é o inimigo da graça? As obras. Se eu fizer... O outro inimigo da reforma é esse. É isso aqui, ó. Eu vou meter a cara, eu vou pro céu na raça, e eu vou levar todo mundo, e eu vou vencer o pecado. Gente, a coisa que eu mais rio quando eu vejo jovem. Ai, Jesus, presta atenção. Você tem um pecado, você não vai vencer. Acabou, já te dei a notícia. Se não entrar a graça de Deus, você vai morrer usando droga, você vai morrer com pecados sexuais, você vai morrer. Ou a graça de Deus se manifesta, ou seu esforço próprio vai te levar a nada. Você não entendeu isso ainda? A reforma veio dizer para a gente, a solução de tudo está em Deus e não no homem. O homem só tem que dizer sim. Eu sei que é difícil falar, fala comigo, sim. Não é você que fala sim. A pessoa fala assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Então é eu que vou pegar meus filhos, e eu que vou pegar minha mulher. Não estou conseguindo levar eu para o céu, vou levar os outros. A graça, o inimigo da graça é a obra. Estou dizendo para você não ralar, não trabalhar, não se esforçar, não. Mas você faz isso em resposta à graça, e não para alcançar a graça. Os queridos católicos são gente maravilhosa que eu amo, mas eles têm uma expressão muito errada. Eu estou buscando uma graça. Irmão, é a graça que te busca. Se você tiver que buscar a graça, você vai viver uma desgraça. A graça que nos alcança. Aí quando a graça te alcança, fala assim, agora que a graça me alcançou, eu posso ficar livre de um vício. Eu posso ler uma Bíblia todo dia. Eu posso pedir perdão para fulano. Não tenta consertar um relacionamento se você não tiver graça. O segundo inimigo da reforma é a obra. É achar que a vida cristã é feita no braço, no gogó, na força. Você não vai conseguir, eu estou tentando há um tempão, não consigo. Aí Deus fica torcendo para chegar o dia que você desiste. Fala assim, cansei. Ai Deus, fala do seu jeito então. Deus fala, Terceira sola da reforma é só a fé. Diga comigo, só a fé. Qual é o contrário de só a fé? Só a sorte. Rapaz, eu dei uma sorte que eu achei uma esposa de Deus. Aí eu dei uma sorte que eu arrumei um emprego nessa época de crise. Aí eu dei uma sorte que Deus me abençoou. Eu não tenho sorte, eu não sei você. Gente, tudo que, por exemplo, eu uma vez entrei numa rifa de uma bicicleta. Era 12 números, eu comprei 6 e perdi. Sabe uma coisa que acontece comigo direto? Eu estou andando aqui com o carro aqui, nessa faixa. Todos os carros dessa faixa param. A minha família já comprovou isso. Eu passo para cá, essa para e as outras começam a andar. É Satanás. Não tem outra palavra. Outra coisa que acontece comigo, 100%. Eu chego num balcão, é a minha vez de ser atendido, eles atendem outra pessoa que chegou depois de mim. Mas isso não aconteceu 5.000 vezes, não. Isso é todos os dias, eu já não brigo mais.
Eu cheguei no restaurante, sento. Quando chegar uma outra pessoa, meia hora depois de sentar, eles vão tirar o pedido primeiro e a comida vai chegar primeiro para eles. Isso é bíblico na minha vida. Não estou brincando, não estou exagerando. Foi agora, o pastor em Bragança saiu com a gente para comer. Aconteceu isso com a gente. O pastor falou, que absurdo. Eu falei, não, pastor, é porque eu estou aqui. Fica. Olha aqui para mim. O inimigo da reforma é você tentar viver. Não, dei sorte. Não, consegui um negócio aqui. Cara, não é sorte, irmão. É o quê? Fé. O que é fé? É pôr o pé para depois vir um chão. Fé é confiar sem duvidar. Mas o brasileiro está vivendo uma crise de confiança hoje, porque a gente não confia em político, não confia em pastor, não confia em pai e mãe, não confia em marido, principalmente marido, não confia em ninguém. Então hoje o Brasil vive uma crise, o brasileiro, né? Vive uma crise de credibilidade. Aí quando fala assim, confia em Deus, fala assim, Você já ouviu a expressão pé atrás? Você sabe de onde vem a expressão pé atrás? Você lembra aquela brincadeira cama de gato que eles faziam? Põe uma pessoa aqui, ou então a outra, você fala assim, cai que eu te seguro. Quem já brincou com isso aqui, gente? Ai meu Deus, vocês tudo já tinha internet? Eu brincava de outras coisas. Então, eu ficava aqui, o pessoal falava assim, cai, pode cair que eu te seguro. Não, irmão, aqui, não, eu vou te segurar. Quer dizer, era a voz do diabo, né? Quando você vai caindo, você sabe que o menino é do diabo. O que você faz na hora de cair? Você põe um pé. Nós estamos agindo assim com Deus, né? Eu confio em ti, eu confio, mas eu ponho o pé aqui para você, que eu vou confiar em você. Lá no passado você deixou minha mãe divorciar, lá no passado você deixou meu namorado me trair, lá no passado, Deus, o Senhor não é esse cara tão confiável assim não, tá? Estou manjando o Senhor, vou, mas não vou, creio, mas não creio. Não é fé. Outro inimigo da reforma é a gente viver essa vida de sobe e desce, de acreditar e não acreditar em Deus. Fala comigo, eu tenho que depositar minha confiança nele 100%. O que o nosso pastor nos ensina, gente? 99% de certeza é 100% de dúvida. Você tem 99% de certeza? Você não tem nada. Ou confia 100% ou não confia nada. A reforma não precisa de gente que entra nela mais ou menos, acredita mais ou menos, se empenha mais ou menos. Quarta ideia que é inimiga da reforma. A reforma falou só Cristo. Fala comigo, só Cristo. O inimigo da reforma é só eu mesmo. Ai gente, isso aqui é tão perigoso. A pessoa entra para a reforma e quer uma reforma para ela. Você não está sendo mudado por Deus para você mesmo. Você está sendo mudado por Deus para essa geração ser mudada. Você não é um projeto de Deus que resume em você. O que Deus está fazendo em você, Ele quer fazer através de você. Então quando Deus toca e transforma e muda e reforma uma pessoa, é porque Ele tem um projeto de levar ela até outras, para transformar outras pessoas. Quem está entendendo o que eu estou falando? Só pode reformar gente reformada. Se você não for reformado, você não pode reformar. Então você não é o centro de tudo. Você é uma pessoa que tem que entender que Cristo é o centro. Eu peguei aqui sobre a majestade de Jesus. Quem lembra? Um sermão que eu preguei sobre a majestade de Cristo, a supremacia de Cristo. Mas a pessoa vem para a igreja achando assim, o culto tem que agradar a mim. Você quer ver que a gente é tão ensimesmado? Eu prego aqui 1 hora e oro. No final do culto a pessoa vem e fala assim, ora por mim. Tipo assim, essa oração feita para geral? O pastor, você não está entendendo. As minhas necessidades vão além dessa ralé. Entendeu? Quem sou eu para ser misturado com uma raça dessas? Não, a visita é para mim. A preocupação é comigo. As pessoas querem na igreja um atendimento à la carte. Só que eu tenho uma notícia para você, delicioso. Aqui é self-service. Aqui tem oração, tem Bíblia, tem apartamento infantil, tem o que for. Você quer o que você quer? Vem aqui e se serve. O que não te serve, não xinga. Simplesmente não se sirva daquilo. Mas as pessoas são assim, tem uma necessidade, quer que para tudo e vai lá cuidar dela. Por quê? Porque na reforma delas não é só Cristo, é só eu mesmo. Li essa semana um negócio que eu quase morri. Um pastor dizendo, pastores, aprendam a pôr limite para as ovelhas. E o pastor contou no livro que eu li,
que ele recebeu um telefonema de uma ovelha querida, dizendo assim: pastor, minha esposa acabou de sair de casa, vem aqui correndo. Ele falou assim: hoje eu não posso. Quando ele retornou a ligação, o cara ficou doido: pastor, te liguei de manhã, é de noite, você não veio ainda. Ele falou assim: eu tinha prometido jogar bola com meu filho. Então o senhor já está vindo para cá? Ele falou assim: a gente pode marcar para daqui a 7 dias. Eu dei uma olhada aqui na minha agenda, 7 dias eu posso te atender. O pastor falou assim: entraram outros com necessidades como de você antes, e nos horários que eu fui marcando aqui, sobrou daqui a 7 dias. Quer? Posso te falar uma coisa? Muitas vezes, quando Deus deixa faltar um pastor no problema que você está vivendo, deixa faltar um aconselhador de Deus na hora que você está, é porque Deus está querendo fazer você experimentar isso aqui, ó. Você olhar para ele. Inclusive o objetivo da reforma é exatamente não ser seu personal pastor. Como é que era lá no catolicismo lá? Se não passasse pelo padre, não havia perdão de pecados, não havia nada. Você hoje pode vir ao pastor? Pode. Mas se não tiver um pastor, você vai morrer por causa disso? Não. Você vai direto a Cristo. Na reforma verdadeira, o cristão tem acesso direto a Cristo. E Cristo é o centro de tudo. Não suas necessidades, não seus sonhos. Ah, Deus, aqui é a minha lista de problema. Deus fala: oi? Peraí, quem é Senhor aqui? Você me dá a lista do que eu tenho que fazer? Ou eu te dou uma lista do que eu quero mudar em você? Isso é reforma. Quinta e última ideia errada da reforma: tudo para a glória de Deus. Essa ideia errada diz: também para a glória de Deus. Glória a Deus que eu estou aqui pregando esse sermão, porque eu me preparei, que eu sou uma pessoa estudada, que eu fiz sermão. Glória a Deus também. A glória de Deus é dividida com pregadores, a glória de Deus é dividida com artistas, a glória de Deus é dividida com performance, né? As pessoas falam: não, porque eu fiz, eu aconteci. Mas glória a Deus, a glória não é só de Deus, a glória também é de Deus. Querido irmão, deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz que eu e você não temos nada que presta, nada. Se houve alguma coisa boa na sua vida, se você respirou um dia, se essa chuva caiu, você está vestido com essa roupa, você comprou um celular, se um dia você deu um beijo na boca, você dirigiu um carro, você comeu uma pizza e não engordou, o que for que aconteceu, tudo é para a glória de Deus. Não é você, não é ninguém, é Ele. Porque senão o reino de Deus vira Rock in Rio, onde a estrela é aplaudida. Não. É tudo para a glória de Deus. Essa ideia é muito... a gente quer distribuir, né? Não, a glória de Jesus mas a gente sai na foto também. Lucinho que arrebenta, o líder de jovem da nação. As coisas só acontecem quando o pastor Lucinho chega. As coisas só acontecem se ele não chegar. Eu não tenho, gente, pensa uma pessoa que não tem ilusão com ele. Eu te apresento aqui agora, rápido, uns 50 líderes de jovem melhor do que eu. Rápido! Sabe o que o reino de Deus sai prejudicado se eu morrer hoje? Nada. Nada! Ai, tem muitas armas secretas de Deus. Não estou falando que você não tem valor, não estou falando que a gente não deve, não. Mas eu estou dizendo o seguinte: no fim do dia, quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Os inimigos da reforma dizem assim: não, nós também temos participação. Que participação de quê? Nós não sabemos a hora que a gente está com fome. Mentira. Fala comigo: ideias erradas. Segundo inimigo da reforma são tipos de pessoas inimigas da reforma. Primeiro tipo de gente inimigo da reforma são os fariseus. Fala comigo: fariseu. O que é um fariseu? É um chato. Ele é tão de Deus que ele parou de ser. E ele começa a dizer que todo mundo tem que ser como ele. Não. Gente, interessante, Jesus tinha paciência com prostituta, tinha paciência com aqueles 12 apóstolos que não tinha, se juntasse, não tinha um cérebro que funcionasse ali. Ele tinha paciência com tudo. Mas quando era os fariseus, você via Jesus, tirava o tamanco assim, um salto. Raça do inferno. Jesus, as pessoas me xingam, né? Que elas falam que eu falo muito palavrão no sermão.
Jesus chamava os caras de hipócritas, raça de víbora, sepulcro caiado. Sabe o que é sepulcro caiado? Eu estou com preguiça de explicar, vê depois lá na sua casa. É uma coisa que é bonita, mas que você foi lá e deu uma mão de cal, mas é do inferno. Jesus xingava os fariseus, não é de palavrão, mas dos nomes que eram próprios deles. Sabe quem é inimigo da reforma? Gente chata, gente que fica olhando a vida de todo mundo dizendo assim: não é assim que se namora, não é assim que se veste, não é assim que se fala. E, irmão, toda hora nós vamos encontrar gente que não encaixa no nosso cristianismo. Nós vamos rejeitar as pessoas? Nós vamos acabar com elas? Não! Nós temos que amar e deixar de ser chato. A reforma acontece primeiro com um abraço, depois você... Olha o que Jesus disse para a mulher: eu não te condeno. E depois ele falou o quê? Vá e não peques mais. Não é vá e não peques mais. Ah, eu também não te condeno. É não. O inimigo da reforma são os chatos. Muita gente chata. Sabia que Lutero sofreu com gente chata? Inclusive alguns amigos deles, reformadores, se voltaram contra Lutero. Segundo tipo de gente inimigo da reforma são os acomodados, os descansados, aquelas pessoas que estão de boas consigo mesmo. Não pode viver uma reforma quem está tranquilo consigo mesmo. Reforma, gente, outro nome para reforma é crise. Você entra por uma crise, você fala: gente, ai meu Deus, eu estou muito satisfeito, como é que eu estou? Eu tenho que mudar. Vou contar para vocês aqui, tomara que o pastor Márcio não está assistindo. Todo encontro meu com o pastor Márcio gera uma crise em mim. Eu vou almoçar com ele, não é nada que ele fala. Ou, por exemplo, eu já almocei com o pastor Márcio um monte de vezes, um monte. Eu tento pagar a conta todas as vezes, nunca consegui. Aí um dia eu falei: no seu aniversário eu vou pagar, pastor. Beleza. Aí no aniversário dele está comendo ele e o pastor Richard. Aí eu falei: vou no banheiro. Eu vou no banheiro já. Quando eu cheguei lá pagar, ele falou assim: já foi pago. Mas ele não saiu da minha frente. Gente, eu não sei como esse homem, ele teletransportou. Foi lá, pagou e voltou. O amor dele, eu recebi um áudio dele agora que eu fiquei... Então assim, o problema de muitos de nós é que nós estamos acomodados. Você sabe qual é a função do pregador? Segundo Charles Spurgeon, o pregador tem que incomodar os acomodados e acomodar os incomodados. Em multidão a gente não entende nada disso, mas lá na sua casa você vai entender. Então você está acomodado, você está achando que sua oração está boa. Eu estou indignado com as minhas orações, porque outro dia eu fui numa reunião de oração, eu vi os outros orar direito, eu falei... Tanto é que eu comecei hoje ler um livro sobre oração, né? O Intercessor Feliz. Que eu falei: gente, eu não oro. Você tem que sair de um culto feliz, abençoado, sim, mas também em crise. Em crise. Não, eu vou repensar isso aqui na minha vida. Não, eu vou mudar isso aqui. Isso é reforma. É cada culto te colocar um pouquinho mais parecido com Cristo. Terceiro tipo de pessoas inimigo da reforma são os fiscais. Tudo tem que estar como eles acreditam ser o certo. Muita gente não quer mudar de vida, mas eles querem que os outros mudem de vida. Eu descobri uma coisa: eu só mudo o mundo quando eu mudo. Fala comigo: eu só mudo o mundo quando eu mudo. Você quer mudar a sua casa? Muda você primeiro. Você quer ganhar os pecadores para Cristo? Ganha você para Cristo primeiro. Sabe por que? Vou falar para você por que os não crentes não vêm para a igreja. Porque a maioria dos crentes está decepcionado com a igreja. Como é que a gente quer trazer para a igreja um bando de gente que nós que estamos ganhando estamos mais decepcionados com a igreja do que eles? Por isso que os pecadores não vêm. Sara a sua crise com a igreja, sara a sua crise com o pastor, para depois você querer trazer o povo para cá. Gente, as pessoas querem Jesus, mas quando eles olham para a gente, eles falam assim, com todo respeito, viu, o povo da televisão: ah, mas eles são um saco. Será que você seria definido como um saco? O Whindersson Nunes está fazendo um show aqui agora em Sete Lagoas. Aí uns amigos meus foram lá levar uma Bíblia minha para ele. Aí eles falaram: pastor, manda um áudio para ele que eu vou mandar. Aí o áudio está aqui. Ô Whindersson, eu sou Lucim, velho, Deus te abençoe, você é top, mas eu tenho um negócio para te falar triste. Eu não sou seu fã, eu sou seu intercessor. Oro para você há muito tempo. E o fã pede uma foto, mas o intercessor, ele faz uma coisa para o outro. Sabe o que eu estou querendo? Te batizar, irmão.
como é que eu faço a batizar você, essa lourinha que anda com você direto aí? Querendo te batizar. Aí o pastor falou assim, mas se o índio se converter, ele vai parar de falar palavrão? Is not your problem, my friend. Não é seu problema, pode ser chato. Se o travesti converter, ele tem que arrancar o seio da noite pro dia? Não, tem culto amanhã de manhã com o pastor Márcio, eu não posso ir de seio, me dá uma faca aí. Gente, se eu e você estamos passando por transformações paulatinas, por que o mundo tem que mudar de um segundo para o outro, se nós até hoje não convertemos direito? E vocês preparam, que se o Whindersson Nunes converter e vier para a igreja, eu vou deixar ele fazer coisa aqui no altar. Só vou ficar do lado, não, essa palavra não. O resto ele pode fazer. Quem já viu que ele é um menino do bem? Quem já viu? Não, a gente olha e fala assim, eu estou vendo uma nuvem de Satanás. Ah, na sua cabeça. É porque você é um inimigo da reforma. Você não muda você e fica com raiva quando os outros mudam. Raiva só. Quarto, inimigo da reforma, os tradicionais. Quem são os tradicionais? São aqueles que o velho tem mais valor que o novo. Não, porque na minha época, irmão, tudo tem que ser reformado. Eu entrei aqui para essa igreja, era tão linda as bandeiras, mas houve uma reforma. Está muito melhor assim, gente, aquelas bandeiras. Todo dia que eu entrava aqui, uma bandeira daquela estava torta ou caída. Eu não adorava direito, que eu falava assim, a bandeira da Índia está toda bacalhada. Agora passou o preto nisso, passa a televisão assim, a gente aparece, porque a gente destaca no preto. Não, que na minha época tinha prelúdio e pós-lúdio. Na minha época o pastor ia para a porta da igreja e pegava na mão de todo mundo. Porque na minha época, delicioso, passou a sua época. F5, meu amado irmão, 2017. Nós estamos vivendo uma outra época. O homem moderno está correndo. O homem moderno vai para a academia 11 horas da noite, meia-noite. Na minha época não existia nem academia, que dirá 11 horas da noite. O povo era gordo e era feliz. Hoje o povo é magro e é infeliz. Mudou tudo. Quem sabe você é esse tradicional. Você é jovem, mas sua cabeça é bem medievalzinha. Não, para que o pastor Lucim vestiu de chapolim? Me deu vontade. Você pegou o boi que eu não vi vestido de tigresa. Uma das orações que eu mais faço, Deus, não deixa eu virar um tizão. Sabe, porque tizão é legal, mas ele é legal para ganhar outro tizão. Eu quero ganhar jovem. Quem me ajuda nisso? O Davi e a Emily, que olha para mim e fala assim, pai, não tem condições, olha aí sua vida, você está muito desatualizado, cara. Você cantou a música aí, que nem o cantor dessa música sabe cantar ela mais, você está muito desatualizado. Quem sabe você é um tradicionalzão, então você é inimigo da reforma. Tudo que fala que vai mudar, a princípio você não gosta. Você já tem uma barreira contra qualquer mudança. Eu já tenho barreira quando não tem mudança. Aí quando a coisa fica 6 meses do mesmo jeito, já me dá uma preguiça já. Quem está entendendo o que eu estou falando? Quinto inimigo da mudança, gente, né? Os manipuladores. Quem são os manipuladores? Eles são aquelas pessoas que eles querem fazer a reforma do jeito deles. Eles não querem seguir o que está na palavra de Deus. Por exemplo, tem várias igrejas, vários lugares que eu vou, que o pastor não é o pastor, ele é Deus das ovelhas. Ele que diz para a ovelha assim, vende o seu carro. Não faça faculdade de medicina, você tem que fazer design de interiores. Eu vi outro dia, gente, uma ovelha chorando, porque o cara tinha vendido o carro e o pastor falou com ele que não era para vender. O que pastor sabe de vender carro dos outros? Não, gente, não deixa ninguém te manipular. Você foi liberto por Cristo para agora virar escravo de homens? A gente dá uma opinião na sua vida. Nem meus filhos. Davi, eu acho que você devia fazer. Emily, eu acho. Não quer, não, vai lá, quebra a cara depois e vem.
Não, a gente não pode ficar controlando a fé de ninguém. Pastor, eu estou querendo namorar uma pessoa, não é cristã. Essa pessoa já aprontou comigo. A gente já saiu nos tapas uns dias. E assim, mas quando a gente se pega, a gente vai para a cama, aquela loucura. Você acha que dá certo? Você, ó, humilde opinião, humilde. Acho que o irmão está namorando Satanás. Mas você que sabe. Não manipula ninguém. Inclusive, não se deixe manipular por namorado e namorada. Porque eu sou marido dessa mulher. Eu não dou ordem para ela, nenhuma ordem. Eu dou para Patrícia. Ela tem um negócio que vai acima de mim. Sabe o que é? Consciência. Ela tem o Espírito Santo, tem a palavra de Deus. Eu aconselho também. E ela comigo. A pessoa está namorando. Sai do grupo de dança. Por quê? Porque eu não gostei daquele carinha lá. E vocês ensaiando, um subindo em cima do outro. Aqui. Você nunca subiu nem em cima de mim, vai subir em cima dos outros, ainda na frente da Rede Super. Não vou sair do grupo de dança. Não vou sair do teatro. Sabe por quê? Porque eu vi o teatro lá aquele dia, eu gostei. E Jesus me chamou para o teatro. Quer me levar? No pacotão vai ter teatro junto. Não quer não? Eu estou indo embora. Os inimigos da reforma também são manipuladores. E por fim, inimigo da reforma também são situações. Você quer ver uma situação inimiga da reforma? A bonança. Fala comigo, bonança. Sabe o que é bonança? A ausência de problemas. Gente, não ocorre, é muito difícil uma reforma na ausência. Agora você matou a sua charada? Por que você está vivendo luta? Faz assim. Porque na bonança não muda nada. Está tudo bem. Você fica na mesma posição. É um inimigo da reforma. Deus permite momentos de bonança na nossa vida? Sim. Mas você pode perceber que os momentos de bonança sempre vêm. E depois vem um outro ciclo de problemas. Outra situação que é inimiga da reforma é a falta de perseguição. Gente, a gente não muda quando não tem ninguém falando mal da gente. Mas quando as pessoas começam a falar mal da gente, a gente fala assim: gente, o problema não é os outros te criticar, te perseguir. O problema é ser verdade o que eles estão falando. Quando alguém se levantar contra você, pare e fala assim: peraí. E se não for verdade que essa pessoa está falando que eu sou um demônio e eu sou mesmo? Não fica com raivinha já e vai para o Facebook responder e chamar o pastor e falar que é absurdo. Não, às vezes Deus teve dó de você e falou assim: vou levantar alguém para falar a verdade, porque a mãe desse menino é uma pangaré e o pai é um panaca. E eu vou levantar uma pessoa sem papa na língua para olhar para ele e falar assim: você é um playboy. Não aceitam que eu sou servo do Senhor. Você é nada, cala a boca. É na perseguição que a gente é reformado. É na perseguição que você repensa a sua vida. É quando tem um processo na justiça. É quando alguém comenta coisa lá na internet. Aí você fala assim: nossa, eu tenho que mudar. Nem que seja para esfregar essa mudança na cara desse povo. Terceira situação que é inimiga da reforma: a prosperidade financeira. Gente, o brasileiro então, quando isso aqui está beleza, ó, ele começa a chegar perto do pastor no fim do culto e fala assim: eu não concordo muito em gastar o dinheiro da igreja dessa forma que está sendo feita. Eu tenho uma outra cosmovisão. Ele começa a usar palavras que ele não sabe nem o significado. É porque a pessoa, o brasileiro tem na cabeça dele que ele ter dinheiro significa que Deus gostou de tudo que ele faz. Aí vem Jesus e fala assim: é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Excuse me? Como assim? Muitas vezes a gente na prosperidade financeira, já viu um ditado assim, ó: carro apertado é que geme. O sapo só pula
quando é perseguido, quando tem uma luta. Quando Deus deixa faltar o dinheiro, Ele está dizendo assim: vamos mudar aí a vida? Vamos reformar? Vamos desapegar? Vamos sacrificar? Vamos ter uma outra relação com as pessoas? Vamos repensar a sua forma de falar? Vamos mudar a sua paciência? Deus, ai gente, quando falta o dinheiro é para sobar caráter. Porque não adianta ter dinheiro e não ter caráter. Que quarto inimigo da reforma, quarta situação, os elogios, né? E os aplausos dos homens. Se alguém virar e falar assim: seu cabelo está lindo, duvido que você vai fazer uma reforma com ele. Gente, mas seu casamento é maravilhoso. Falei? Vamos fazer mais selfie nós dois aqui, meu bem, que nós estamos inspirando os casais da nação. Não, sim, você pregou bem demais. Não vai me ajudar. Não vai me ajudar. Não há necessidade de reforma num ambiente de aplauso. Estou dizendo para a gente não elogiar ninguém? Não. Estou dizendo para a gente não ser carinhoso com ninguém? Não. Só estou dizendo que não é um ambiente onde a reforma acontece. Como que Lutero se reformou? Exatamente quando todo mundo começou a criticar as coisas que ele começou a falar. Você quer aplauso? Vai para o The Voice. O reino de Deus é um lugar onde a gente cuida uns dos outros, mas a gente tem que saber ouvir. Ontem mesmo uma pessoa me corrigiu: Lucinho, não é assim, é assim. Falei: toma. Última situação que não gera reforma é a comparação. A gente começa a se comparar com os outros. Eu já falei essa frase aqui várias vezes: o trato de Deus com cada um é o trato de Deus com cada um. E o que Deus está fazendo na vida desse aqui não tem nada a ver com aquilo ali, e não tem nada a ver com aquilo ali, e não compare. Não compare. Os níveis de reforma pessoal que Deus trabalha com cada um são muito profundos ou muito rasos em determinada época da vida. Então você olha para, por exemplo, você passa um grande aperto, aí você fala assim: eu tenho que orar. Aí você começa a orar 1 hora por dia. Aí tem alguém do seu lado que ora 5 minutos por semana. Aí você fala assim: não, você não está vivendo uma reforma, porque eu passei uma grande reforma. Amém, fica na sua reforma aí, mas não perturba o meu barraco aqui não. Você pode sugerir: o que você acha de orar um pouco mais? Mas ficar se comparando, se medindo, isso não gera reforma. Se a gente for pensar, quais são os 3 grandes inimigos da reforma? São exatamente o diabo, a carne e o mundo. E o mundo é uma ideia, o diabo é uma pessoa e a carne é uma situação, que é o que eu acabei de falar aqui. O que acaba com uma reforma? O mundo, que é esse sistema de coisas erradas. Gente, pensa nisso que eu estou te falando aqui. Essa semana quem viu lá em São Paulo um homem nu no museu e aquilo foi chamado de arte? Quem viu aquilo? Satanás veio com uma grande sacada. É para aplaudir, mas eu não vou aplaudir porque é o diabo. Ele colocou agora uma muito legal. Não é pedofilia, gente. É o quê? Arte. Ai, por que, gente, que eu não cheirei a Bíblia como arte? Olha aí, ninguém teria me xingado. Pastor faz uma arte e cheira a Bíblia. Vamos começar a assaltar banco como arte? É uma arte de subtrair objetos das pessoas e trazer para nós. Será que nós somos um bando de idiota? Eles não param a reforma do inferno deles. Esse povo tinha que pedir perdão à família brasileira, porque nem país sexualmente liberal igual a Holanda aceitaria o lixo que aconteceu em São Paulo. Eles não têm vergonha de falar: homem tem que beijar na boca de homem mesmo. Não, eles falam o que eles creem. E a gente, com toda a verdade, a gente fica assim: olha, faz aí do seu jeito. Faz aí do seu jeito. Não. O mundo está aí destruindo as pessoas. O diabo também. Gente, as pessoas estão endemoniadas, cheias de demônios. As famílias estão possuídas por capeta. Ontem eu estava orando com os jovens, eu falei assim: Satanás, em nome de Jesus, sai! Quando eu falei, caiu um bocado de jovem no chão. Interessante que aquelas pessoas eu tinha visto antes do culto, e eu não diria nunca que tinha nada nelas. Oi, Senhor, aleluia. E o negócio não é a possessão, é a opressão. É quando o diabo não está dentro de você, mas ele está ali, te colocando tristeza, desejo de morrer. E a carne? É essa situação, é o mundo dentro da gente. É quando o seu corpo diz assim: eu tenho que fazer alguma coisa que desagrada a Deus. Ai, essa vontade é mais forte do que eu. Ai, eu vou fazer. Lucinho, você não falou nada do texto, eu vou terminar falando do texto.
Jesus encontrou um jovem, ou melhor, um jovem encontrou Jesus. Falou com ele assim. É interessante que ele veio todo bonitinho. Ele veio correndo, diz a Bíblia, ajoelhou nos pés de Jesus e falou assim: bom mestre. Aí Jesus já manjou a dele já. Está querendo me ganhar com voto. Que farei para herdar a vida eterna? Jesus leu os 10 mandamentos para ele. Não matarás, não coisarás, não negociarás. Ele falou, aí ele ficou todo feliz. Essa reforma, Senhor, eu já tenho vivido. Dou dízimo, vou para a igreja. Amanhã de manhã eu estou aqui com o pastor Márcio. Preto no branco, sei as músicas todas. Jesus olha para a pessoa e fala assim: falta uma coisa. E Jesus mexe. Ô gente, Jesus aqui nessa noite tivesse uma conversa com você, ele ia falar aquela área que você... Ai Jesus, fala para eu mudar de sexo, cara, mas não fala para eu dar meu dinheiro para os outros, não. Jesus vai vende tudo que você tem, dá para os pobres, me segue, você vai ter um tesouro no céu. A Bíblia diz que o moleque saiu... Sabe qual que é o grande amigo da reforma? Eu vou terminar falando do amigo da reforma. É o espelho. Diante de Jesus, aquele jovem estava diante de um espelho. E diante de Jesus, ele entendeu que tudo que ele vinha fazendo na vida ainda não era o suficiente para ele viver uma grande transformação. Aos olhos de Jesus faltava uma coisa muito importante: desapegar dos bens materiais. Estou dizendo que esse é o seu problema ou o meu? Não. Às vezes você está sentado aqui, é uma pessoa muito liberal financeiramente, mas às vezes você é uma pessoa que guarda rancor. E aí Jesus vira para você e fala assim: você tem vencido os inimigos da reforma, filha. Só falta uma coisa: vai lá, perdoa o seu pai. O meu pai largou minha mãe, meus irmãos e eu, não! Diante do espelho, gente, a gente vê que a gente não é nada. E a gente vê que a gente precisa de mudar. Aquele jovem foi embora triste. Minha pergunta para a gente encerrar aqui é: como é que você vai embora essa noite? Triste? Arrasado? Você vai embora daqui com raiva? Você vai embora daqui dizendo: não tem condições, não vou viver, eu não quero. Se reforma é isso tudo aí, eu quero viver essa meia boca. Eu quero viver mais ou menos. O diabo, a carne e o mundo. Ideias, pessoas e situações que são inimigos da reforma. E que batem na nossa porta todo dia. E que querem mudar a gente todo dia. Não se cale. Deixa Deus fazer uma obra em você. Porque se Ele fizer uma obra em você, Ele pode fazer através de você. Ontem eu pus lá na internet: absurdo, esse homem pelado aí com as crianças ao redor dele. Mas se eu escrevo, eu não posso, sabe por quê? Porque eu sou pastor. Aí a sociedade me chama, sabe de quê? De fundamentalista, de cabeça fechada. Mas se você colocar, hoje, pelo amor de Deus, quando tiver uma coisa dessa, coloca nas suas redes sociais, que eu não posso colocar, que tudo que eu coloco, mas ele é perturbado mesmo. Mas você pode pôr, você é um cidadão normal, você não tem o PR antes do nome. Escreve lá e fala assim: esse povo está achando que nós somos idiota. Põe a mãe dele lá com o cara pelado, e não os filhos do Brasil. Ai gente, que hora que nós vamos viver uma coisa diferente na nossa vida. Diante do espelho, você não se conforma com os seus erros. Se Jesus chegasse para você aqui hoje à noite e falar assim: falta uma coisa, você estaria preparado para escutar o que ele ia te falar? Eu vou encerrar contando isso aqui. Ontem eu preguei lá e Deus me deu uma palavra. Diga para os casais de namorados que estão aqui, que estão transando, e a grande maioria estava, que eu estou dando a eles uma chance. Se eles pararem hoje com esse comportamento que não me agrada, eu posso ainda curar e fazer com que eles se casem e sejam felizes. Mas se eles continuarem com esse comportamento, acabou. Gente, o que veio de mulher, porque o cara tem vergonha de vir, né? Aí geralmente vem a menina puxando o rapaz. Ai pastor, Deus falou conosco, a partir de hoje, pastor Lucinho, a gente vai, sabe como é que a gente vai conversar? A gente vai passar ziplock um no outro, e aí vinha um outro, aí vinha um outro, aí vinha um outro. É líder de célula, é líder de jovem. Essa noite Deus está dizendo para mim e para você: falta-te uma coisa. Não cai na conversa desses inimigos da reforma. Eu tenho algo diferente para você. Não ceda às ideias, não ceda aos inimigos, às pessoas mesmo, que é usada para acabar com a reforma na sua vida, e não ceda às situações. Diga não para a carne, para o diabo e para o mundo, e eu vou fazer algo novo em você. Eu quero orar então agora, pedir a Deus que realmente produza esse algo novo em nós. De olhos abertos, diga comigo: Senhor Jesus, obrigado,
sempre o Senhor me avisa. Nesta noite eu recebo, mais uma vez, a tua palavra. E eu não vou sair triste, como o jovem rico. Pelo contrário, eu vou me curvar à reforma, à transformação que o Senhor quer fazer em mim. Perdoa-me agora, sara-me, limpa-me dos meus pecados. Com essa oração, eu pela fé agora, mesmo sem sentir nada, mesmo sem ver nada, pela fé, só pela fé, eu acredito que eu me torno agora uma nova criatura e que a vida eterna, a salvação, vem habitar em mim. Obrigado por me salvar. Diga comigo: Deus Pai, e eu que andei com você, mas parei de andar e cedi às pressões do mundo, eu volto hoje. Me ajuda, Senhor. Não quero jamais te deixar. Quero ficar firme. Quero ser reformado. Quero ser transformado. Recebe-me de volta como um filho pródigo, em nome de Jesus.